Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula e o tema de hoje será fermentação alcoólica. Na verdade, esse tema de hoje é uma continuação de fermentação lática que a gente viu algumas aulas atrás. Para quem não viu, o videozinho está aí no canal, ok? Então vamos lá completar esse assunto de fermentação falando da fermentação alcoólica. Vou, como sempre, compartilhar a tela aqui com vocês, beleza? Para a gente seguir o nosso material. Então vamos lá, galera. Então, ó, o tema da aula aqui, fermentação alcoólica. E vamos começar, turma, falando o seguinte, ó. A fermentação alcoólica, ela é realizada, por exemplo, por algumas leveduras. Galera, leveduras são fungos unicelulares. Na aula de hoje, inclusive, a gente vai falar de um muito famoso, né? Um fungo unicelular chamado de Saccharomyces cerevisiae, que tem uma importância econômica para o homem absurdamente grande. Beleza? Mas, turma, as leveduras são as mais famosas que fazem, né? As mais conhecidas aí, que realizam fermentação alcoólica. Porém, também temos algumas bactérias que fazem fermentação alcoólica, como a gente vai ver na aula de hoje ainda. Beleza? Galera, vamos lá. Equação química da fermentação alcoólica. Turma, a fermentação alcoólica é muito parecida com a fermentação lática. A gente vai ver que só vai ter uma etapa a mais, beleza? Mas olha só, turma, a fermentação alcoólica é um processo que consiste em transformar glicose em duas moléculas de etanol. Daí o nome fermentação alcoólica, porque no final é produzido o que? Etanol. O etanol é um álcool, daí o nome fermentação alcoólica. Beleza? Lembrando, turma, que essa transformação de glicose em etanol pelas leveduras ou pelas bactérias, isso visa, né, a produção de ATP. Tranquilo? Então, a levedura que faz a fermentação alcoólica, a bactéria que faz a fermentação alcoólica, ela faz isso para produzir ATP para se manter viva. Beleza? E aí, galera, vamos lá, falando as etapas aqui da fermentação alcoólica. Bom, primeiramente, a glicose ela vai ser transformada em duas moléculas de piruvato. E, turma, estamos cansados de ver isso. Vimos isso na respiração celular aeróbica, vimos isso também na fermentação lática. A fermentação alcoólica também começa com a glicose sendo transformada em duas moléculas de piruvato. Nessa transformação de glicose em duas moléculas de piruvato, são produzidos dois ATPs, que é o que a levedura e a bactéria quer, né, a produção de ATP, e também são produzidos dois NADs H mais H+, ou dois NADs reduzidos, tanto faz falar uma coisa ou outra. Uma vez formando as duas moléculas de piruvato, essas duas moléculas vão ser transformadas em duas moléculas de acetaldeído. E notem, turma, uma coisa muito importante. Essa etapa é muito importante. Por que essa etapa é muito importante? Porque, olha só, para transformar o piruvato em acetaldeído, tem que ter a liberação de CO2. Então, a transformação das duas moléculas de piruvato em duas moléculas de acetaldeído ocorre com a liberação de CO2. Beleza? Tranquilo? Então, nunca esqueçam disso. A fermentação alcoólica libera CO2. Beleza? E aí, turma, uma vez gerado o acetaldeído, esse acetaldeído vai ser transformado em duas moléculas de etanol, completando a fermentação alcoólica. E notem, turma, para transformar acetaldeído em etanol, lembra aqueles dois NADs, H mais H+, ou dois NADs reduzidos que foram gerados no começo? Eles vão se transformar novamente em NAD+, tá vendo? Como? Entregando esses hidrogênios para o acetaldeído. Quando esses dois hidrogênios são entregues para o acetaldeído, ocorre a formação do etanol. Beleza? E aí, galera, notem uma coisa muito importante também nessa última etapa. O NAD, ele se reoxida. O que significa isso? Ele volta a ser NAD+, entregando os hidrogênios para o acetaldeído. Então é por isso, galera, que a gente fala que na fermentação alcoólica o aceptor final de elétrons é o acetaldeído, porque vai ser nessa etapa, vai ser o acetaldeído que vai receber os hidrogênios do NAD, fazendo o NAD se reoxidar. Beleza? Lembrem de uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Na respiração celular aeróbica, o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Na fermentação lática, o aceptor final de elétrons é o piruvato, né? E na fermentação alcoólica, como a gente viu,
o aceptor final de elétrons vai ser o acetaldeído, porque vai ser aqui que o NAD vai se reoxidar. Beleza, galera? Foi? Então, ó, eu acho que seria legal a gente decorar essa equação química sim, tá? Principalmente a galera que está fazendo provas específicas de biologia, muito importante. Beleza? Então, aqui está só o que está escrito aqui, a explicação, né, do que eu acabei de falar. Tranquilo? Se você quiser pausar o vídeo aí, né, e ó, copiar o que está escrito aqui, fica à vontade, né? Eu faria isso se estivesse assistindo a videoaula, beleza? E vamos para algumas observações importantes, já que a gente já entendeu esse processo de fermentação alcoólica. Vamos lá, galera. Primeira observação muito, mas muito importante. Galera, olha só. Uma levedura muito famosa, tá? Que faz fermentação alcoólica, vou até ampliar aqui para vocês, ó. É essa levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae. Galera, isso é um fungo unicelular, tranquilo, que realiza a fermentação alcoólica. Por que ela é muito importante? Porque ela sempre cai no vestibular. Porque, galera, essa levedura é de uma importância econômica para o homem muito grande. Olha só, a gente usa a Saccharomyces cerevisiae para a produção de vinho, para a produção de cerveja, para a produção de pães e para a produção de biocombustíveis. Galera, vamos entender isso. Olha só, vinho. Pensa no vinho. O vinho é feito de qual fruta? Da uva. O cara pega a uva, faz um suco de uva. Lembra aqueles caras lá pisando na uva? O que está pisando na uva? Ali embaixo está saindo o suco da uva. Suco de uva. O que eles vão fazer com esse suco de uva? Eles vão pegar essa levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae e vão jogar ali no suco de uva. Turma, no suco de uva tem glicose. O que essa levedura vai fazer, a Saccharomyces cerevisiae? Se ela faz fermentação alcoólica, ela vai transformar parte da glicose que está no suco de uva e transformar em etanol. Turma, um suco de uva que tem álcool é um vinho. Assim que se faz vinho, né? De uma forma, claro, bem geral, né? Cerveja, como é que se faz cerveja? Vamos pegar a planta mais usada para fazer cerveja, ou pelo menos a mais famosa, que é a cevada. Planta cevada, faz um suco de cevada. No suco de cevada vai ter glicose, beleza? Joga essa levedura ali no suco de cevada. O que essa levedura vai fazer? Vai transformar parte dessa glicose em álcool, em etanol. Galera, um suco de cevada que tem álcool, cerveja. Beleza? Vou pular aqui para o biocombustível. Vou voltar nos pães aqui. Biocombustíveis, galera. O que é um biocombustível? É um combustível renovável, porque é feito à base de plantas, principalmente, tá? Pode ser de outros seres vivos, como algas também, mas principalmente à base de plantas. Pensa no Brasil, galera. O biocombustível que a gente produz, o etanol, ele é feito principalmente através da cana-de-açúcar. Beleza? Então, o que acontece? O cara planta a cana-de-açúcar, colhe a cana-de-açúcar, moe a cana-de-açúcar e faz um suco de cana-de-açúcar. Beleza? No suco de cana-de-açúcar vai ter glicose. Joga essa levedura, Saccharomyces cerevisiae, ela vai transformar parte dessa glicose em etanol. O cara separa o etanol e bota na bomba de combustível. Isso é o etanol que a gente usa como combustível de carro, né, e tudo mais. A grande questão aqui que eu quero debater com vocês é isso aqui, ó, que cai muito nas provas de vestibular. Pães. Galera, o que tem a ver fermentação alcoólica com produção de pães? Pães e massas em geral. Galera, olha só. Já ouviram falar com certeza, né, que quando alguém está preparando um bolo, preparando uma massa, por exemplo, né, um pão, pode ser utilizado um fermento biológico. Galera, o fermento biológico geralmente é essa levedura. Então, aquele pozinho que a gente joga ali no fermento biológico é uma cultura de leveduras da Saccharomyces cerevisiae. É a mais usada no processo. Beleza? E aí, o que acontece, turma? Por que a Saccharomyces cerevisiae, por que a fermentação alcoólica é utilizada na produção de pães? Galera, vamos lá. Imagina que o padeiro está fazendo o pãozinho dele lá. Ele prepara a massa, né? Lembra que a massa é rica em farinha de trigo, tá? A farinha de trigo tem muito amido. Lembra que o amido são moléculas enormes formadas pelo encadeamento de glicose, tá? Então ele vai preparar aquela massa de farinha de trigo, principalmente.
e vai jogar o fermento biológico. O fermento biológico é a Saccharomyces cerevisiae. E aí, galera, o que vai acontecer? Essa levedura, Saccharomyces cerevisiae, vai começar a degradar o amido, gerando várias moléculas de glicose, e vai fazer a fermentação alcoólica, transformar a glicose em etanol. Só que, turma, olha que maneiro. Durante a fermentação alcoólica, a gente viu no começo da aula, eu chamei a atenção de vocês, que durante a fermentação alcoólica ocorre a liberação de CO2. Então, depois que o padeiro joga lá, né, o fermento biológico, ele deixa a massa descansar. Enquanto a massa está descansando, a Saccharomyces cerevisiae está lá, fazendo fermentação alcoólica. E aí, o que acontece nesse processo, turma? Liberação de CO2. A massa fica lotada de CO2, e aí quando o cara pega essa massa, que está lotada de CO2, né, depois dela descansar, ele bota essa massa no forno, né, o calor do forno faz o CO2 expandir, né, todo o gás na presença de calor expande, faz o gás expandir e a massa cresce. Então é por isso que a Saccharomyces cerevisiae, né, na verdade, a fermentação alcoólica é utilizada na produção de pães, por causa da liberação de CO2. É isso que faz a massa crescer, moral da história. Beleza, galera? Foi? E aí, vamos fechar. Botei até isso aqui embaixo para vocês. Ó. A utilização da fermentação alcoólica para a produção de pães e massas deve-se à liberação de CO2 nesse processo, o que faz a massa crescer. E aí vamos fechar a fermentação alcoólica falando de uma coisa também muito importante, cai bastante nas provas. Ó, essa levedura, Saccharomyces cerevisiae, que é a mais utilizada para a produção de vinhos, cervejas, pães, biocombustíveis, ela é um exemplo de organismo anaeróbico facultativo. Galera, vamos entender esse nome, anaeróbico facultativo. Anaeróbico é que não usa o oxigênio. Facultativo é uma coisa que se pode escolher. Então, moral da história. A Saccharomyces cerevisiae, ela é anaeróbica facultativa porque, se tem oxigênio, ela vai fazer respiração celular aeróbica. Gera muito mais ATP, uma glicose e 38 ATPs, em média. Lembram disso? Se não tiver oxigênio, ela vai fazer o quê? Fermentação alcoólica, né? Que é um processo que não depende de oxigênio e produz ATP. Pouco ATP, como a gente viu? Sim, 2 ATPs por glicose, mas ela mantém a produção de ATP dela. Então, galera, os organismos anaeróbicos facultativos são aqueles que, na presença de oxigênio, realizam respiração celular aeróbica e, na ausência desse gás, fazem fermentação alcoólica. Moral da história. Ah, professor, então quer dizer que para produzir vinho, cerveja, biocombustível, na hora lá do cara fazer esses produtos, tem que tirar o oxigênio? Sim. No momento de produção de vinho, cerveja, biocombustíveis, né, nos tanques onde essas Saccharomyces cerevisiae ficam fazendo fermentação alcoólica, os caras tiram o oxigênio, porque senão a Saccharomyces cerevisiae vai fazer o quê? Respiração celular aeróbica e não vai realizar fermentação alcoólica. O que é complicado, que né, na verdade não é complicado, né? Mas o que muita gente me pergunta, fala assim, professor, mas isso é mentira, cara, porque você mesmo falou que na hora de fazer pão, né? Pô, você usa Saccharomyces cerevisiae. Por exemplo, quando eu faço pão na minha casa, eu não tenho que tirar o oxigênio da cozinha para Saccharomyces cerevisiae fazer fermentação alcoólica. É verdade. Mas olha o que rola, e isso que eu vou contar para vocês agora foi até uma questãozinha da FUVEST. Olha que maneiro. Quando você pega a massa do pão e mistura a Saccharomyces cerevisiae ali, o que vai acontecer? No interior da massa, ali, né, onde a Saccharomyces cerevisiae vai estar também, tem pouco oxigênio. Então, no interior da massa, a Saccharomyces cerevisiae, ela vai fazer o quê? Fermentação alcoólica, porque tem pouco oxigênio. Na superfície da massa, como tem oxigênio, ela vai fazer respiração celular aeróbica. Então, no interior da massa, que tem pouco oxigênio, é onde vai ter a liberação de CO2 lá da fermentação alcoólica. Beleza? Tranquilo? E aí, galera, isso foi uma questão da FUVEST, inclusive, tá? A FUVEST perguntou assim, diferencie o metabolismo das leveduras, né, na produção de pães, das que ficam na superfície da massa e das que ficam no interior da massa. Olha que questão maneira da FUVEST. Você tem que lembrar que a Saccharomyces cerevisiae é anaeróbica facultativa. Na superfície da massa, ela está em contato com o oxigênio,
está fazendo respiração celular aeróbica. Dentro da massa, ela está fazendo fermentação alcoólica, está fazendo fermentação. Desculpa, dentro da massa não tem oxigênio direito, né? Tem pouco oxigênio, então ela vai fazer fermentação alcoólica. Beleza, galera? Foi? Então, ó, isso é fermentação alcoólica. É uma aula muito tranquila, uma aula muito importante, tá? Isso é muito cobrado em Enem, isso é muito cobrado em UERJ. O UERJ adora esse assuntozinho. A prova da FMP, de uns 2 anos atrás, cobrou fermentação alcoólica na prova discursiva, né? naquela partezinha lá específica de biologia, tá? Então, muito importante isso. E não foi uma questão fácil. A FMP, por exemplo, queria que você escrevesse lá na parte discursiva que o aceptor final de elétrons na fermentação alcoólica é o acetaldeído. Muita gente errou, porque eu não sabia nem o que era aceptor final de elétrons. Beleza, galera? Então, ó, fermentação alcoólica é exatamente isso daí. Uma historinha para a gente fechar a aula de hoje. Já ouviram dizer que a gente nunca deve comprar alimentos enlatados quando a lata estiver estufada? Né? Então, você vai no mercado, vai comprar um alimento enlatado. Se a lata estiver estufada, é melhor nem comprar. Por quê, galera? Olha só, para a gente fechar essa aula de fermentação alcoólica. Quando os caras fazem um alimento enlatado, uma das coisas que eles fazem para o alimento durar mais, além de botar conservante ali dentro, eles tiram o oxigênio da lata. Tá? E aí, galera, existem algumas bactérias que só conseguem sobreviver em ambiente sem oxigênio, tá? Existe, por incrível que pareça. Muita gente acha que o oxigênio é essencial para a vida, mas várias bactérias que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio. Essas bactérias que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio, né, elas fazem fermentação alcoólica, muitas delas. Beleza? Vou dar uma muito famosa para vocês. É uma bactéria que causa uma doença chamada de botulismo, tá? Ela não é anaeróbica facultativa, como a Saccharomyces cerevisiae é. Ela é anaeróbica restrita. O que significa isso? Ela só vive em ambiente sem oxigênio. Então, a partir do momento que o cara tira o oxigênio da lata, é um ambiente ideal para ela. E aí, o que ela faz? Começa a viver ali dentro tranquilamente, fazendo fermentação alcoólica. E aí, galera, se ela está realizando fermentação alcoólica ali, né, se alimentando da matéria orgânica que está dentro daquela latinha, que é a comida enlatada, né, ela vai começar a liberar muito CO2 por causa da fermentação alcoólica, o que vai gerar o quê, turma? O estufamento da lata. Então, possivelmente, quando a gente vê uma latinha, um alimento enlatado e a lata está estufada, isso é sinal de desenvolvimento de micro-organismos, tá? E pode ser um muito perigoso, que é a bactéria que causa o botulismo. Beleza? Tranquilo? Então, é isso, galera. Tá? Fechamos nossa aula de fermentação alcoólica aqui. É uma aula muito interessante, né? Várias coisas eu falei do nosso dia a dia aí, né? Até de importância econômica, né? Para a nossa sociedade. Galera, vou parar de compartilhar aqui, só para me despedir de vocês. E é isso, turma. Essa é a nossa aula de fermentação alcoólica. Meu irmão, se você gostou, deixa o like aí. Pode perguntar, cara. Galera que pode perguntar no próprio YouTube, pode perguntar no WhatsApp, pode perguntar no Classroom, né? É isso então, turma. Tamo junto. Até a nossa próxima aula. E valeu, galera. Abração.